Pastor, pastor, nós não estamos te ouvindo. Agora estão ouvindo aqui. Sim, agora estamos. Tá bom. Pronto. Hoje estarei falando sobre o capítulo 31 do Grande Conflito, sobre os espíritos maus e como eles agem, o que eles estão fazendo agora. Hoje será revelado a você uma parte do plano de Satanás. E, segundo a autora, o que ele mais teme é que os inimigos dele, que são os cristãos, tenham acesso à revelação de como ele trabalha. Obviamente, eu estou falando aqui para vocês um capítulo que já não está mais no Grande Conflito. O capítulo número 1, antes de ser lançado o Grande Conflito, a autora Ellen White ela pede para retirar esse capítulo do livro Grande Conflito. E esse capítulo ele está no Testemunhos para Ministros, Testemunho para Ministros, capítulo 60, né? Eu vou falar esse capítulo aqui somente quando eu terminar o Grande Conflito. E era em conjunto com esse que a gente está lendo aqui. Só que ela pediu para tirar essa parte e os autores, depois que ela morre, como é que é o nome? Os que cuidavam lá do acervo dela, colocaram nesse livro que eu mostrei para vocês aqui. Mas hoje, de forma específica, eu estarei falando a vocês sobre esses espíritos maus que são claramente apresentados na Escritura. Não só os espíritos que são chamados de anjos, né? E os espíritos maus, a Bíblia ela vem mostrando para a gente em toda a história humana de que esses seres eles já estavam presentes antes mesmo do mundo ser construído. Lembre-se que são considerados por muitos espíritos mortos. Tem muita gente que pensa que os anjos são os espíritos mortos. Não, os anjos são os espíritos que vão reencarnando, são os espíritos mortos e tal. Mas as escrituras mostram que eles são os espíritos desencarnados, né? Ali, as escrituras mostram que eles, melhor dizendo, que eles não são os espíritos desencarnados. Antes da criação do ser humano, já existiam anjos, porque quando a terra foi criada, a estrela da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Após a queda da humanidade, anjos foram enviados para guardar a árvore da vida, antes que qualquer ser humano tivesse morrido. Então, esses seres fenomenais, já sabe, foram expulsos do céu, chegam à Terra, eles estão rodeando. Eu julgo que segundo a autora aqui, para cada ser humano existe um anjo da guarda. Para cada ser humano existe uma pessoa, um desses seres, melhor dizendo, um desses seres que cuidam. E se para cada ser humano, a Bíblia diz que não se sabe contar quantos anjos existem no universo. Milhões de milhões, miríades de miríades. Então, ninguém sabe a quantidade de anjos, mas uma terça parte dessa quantidade que tomava conta do universo todo, uma terça parte vem e cai para o céu. Segundo a Bíblia e segundo a profetisa, cada ser humano tem um anjo da guarda. Se cada ser humano tem um anjo da guarda, certamente existe uma articulação entre a hierarquia demoníaca para ter um demônio também específico para destruir a vida de determinadas pessoas. E por isso a importância de você entender qual é a artimanha. Se há uma guerra, por exemplo, irmãos, o grande medo é se o inimigo sabe a estratégia que você vai usar. Se há uma guerra, o grande medo entre as partes é saber antecipar os passos que o inimigo vai usar. E quando eu li esses dois capítulos, em específico, o capítulo que ela me mandou tirar, eu fiquei assustado ao ler esse capítulo. Porque eu vou ler depois com vocês, mas é muito rolo, irmãos.
Ela vem explicando no capítulo 1, aqui, no capítulo 1 não, no capítulo dos espíritos maus, a, explicando que os anjos eles são pré-existentes à Terra. Ela começa explicando aqui que essas incontáveis hostes, né, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 22, como mensageiros de Deus, eles se locomovem à semelhança de relâmpagos, tão veloz o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador, tendo o rosto como um relâmpago, fez com que os guardas tremessem e ficassem como se estivessem mortos. Quando Senaqueribe blasfemou de Deus e ameaçou a Israel, o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 180 mil anjos. Imagina, um anjo quebrar os caras todos. Os anjos são enviados com o objetivo de mostrar misericórdia aos filhos de Deus, a Abraão, com promessas de bênçãos. Exemplo de Sodoma para livrar Ló da condenação. Exemplo de Elias, que quase veio a morrer no deserto. Exemplo de Eliseu, com carros e cavalos de fogo, quando eles estavam cercados por seus adversários. Daniel, por exemplo, quando foi abandonado na cova dos leões, lá estava o anjo. Pedro, quando foi condenado à morte no cárcere de Herodes, aos aprisionados em Filipe também, lá estava o anjo. Então ela vem remontando aqui dessa maneira que os santos anjos eles têm trabalhado em favor de Deus. Ela começa dizendo que eles são pré-existentes à raça humana, começa dizendo também que eles estavam em todo o ambiente e esses anjos de Deus, eles estão prontos para defender os seus filhos. E ela remonta os textos bíblicos que comprovam que os anjos estavam sempre prontos. Depois ela vem dizendo aqui que os anjos também são guardiões. Um anjo da guarda é escolhido para cada seguidor de Cristo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o amam, o temem e o livra. Vamos parar por aqui. Olha, se o anjo de Deus, ele está sempre com vocês e ele defende, há um questionamento que você deve fazer. Exemplo, mas pastor, já que o anjo está com a gente, então por que eu sofro o que sofro? Pastor, já que esses seres são fenomenais e poderosíssimos, e um derrota 180 mil e defende tal e tal e tal, e ela começa descrevendo aqui que esses seres são muito fortes, a pergunta é, por que eu sofro então na minha vida? Você tem que remontar os capítulos anteriores dela, e ela fala o porquê do sofrimento humano. Tem muita gente que sofre o que sofre porque dá espaço, dá guarida ao inimigo das almas. E esse negócio é uma escolha. Tipo assim, ó, o inimigo não tem poder, não tem autorização na realidade para matar você. Ele não tem autorização. Mas ele tem autorização para pregar a mensagem dele. E ele vai arrastar uma galera ali. Ele vai levar a galera ao precipício. E só o vento vai jogar o cara embaixo. Perdeu a mulher, ele já perdeu o filho, ele não tem dinheiro, ele está ruim e ele não quer saber de Deus. Então, o inimigo ele não pode matar a pessoa, ele não pode tocar a pessoa, ele não pode destruir a pessoa, mas ele pode fazer todos esses passos de destruição. Daí a importância de você compreender que um lar e que uma vida não santificada fará com que o inimigo tenha acesso à vida do ser humano. E os anjos de Deus estão ali impossibilitados também de atuarem se não for por intervenção divina. Porque escolha são coisas pessoais. Livre-arbítrio é algo que foi dado a Deus. Foi dado a Deus para você. E por isso a importância de você compreender aqui algumas coisas. Dentre elas, um anjo da guarda é escolhido para cada seguidor de Cristo. O anjo do Senhor lhe acampa ao redor daqueles que o amam, o temem e o livra. Ela continua dizendo, disse o Salvador a respeito daqueles que creem. Os seus anjos nos céus veem incessantemente a face celeste. O povo de Deus, exposto à maldade do príncipe das trevas, tem garantida a incessante proteção dos anjos. Vamos parar aqui, olha. Quem é povo de Deus, ela diz, tem garantida
a incessante proteção dos anjos. Não precisa você ficar com medo. O anjo está com você. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o amam, o temem e o livra. Então, não tema. Agora, tema o seguinte: se você não tiver com a força e do lado desse anjo, aí a casa vai cair para você. Essa segurança, ela é concedida a eles porque existem poderosos agentes do mal a serem enfrentados, agentes numerosos, determinados e incansáveis. Já que os seres humanos são criados uma estatura menor que os anjos, ou seja, nossa classe, nossa natureza é mais fraca do que a natureza dos anjos, mas nós somos inteligentes também, nós entendemos as coisas, e por isso os seres humanos podem fazer guerra contra Lúcifer, eles podem resistir a Lúcifer, e esse é o maior medo dele, de saber que os seres humanos podem resistir, e do lado dos seres humanos, além de ter os seres humanos, eles têm o apoio de outros anjos, que são poderosos e são mais fortes que os demônios. Por que os anjos de Deus são mais fortes que os demônios? Primeiro, porque eles são de Deus e a causa deles é justa. Então, quando você luta uma coisa com uma causa justa, Deus está do seu lado. Segundo, os seres demoníacos, eles, quando caíram do céu, eles estão com 6.000 anos de bateria descarregada. Eles já estão bem mais fracos do que quando eles estavam, o querubim cobridor, quando eles estavam no céu, diante da glória do Senhor, recebendo. Eles começam a envelhecer. Lembra que, por consequência do pecado, toda a humanidade é degenerada? Ou seja, se comparar um ser humano de hoje com eu sou grandão, né? E aí eu estava brincando com uma irmã baixinha, e aí a Bíblia, a profetisa diz que por conta da degeneração humana, o ser humano foi diminuindo de estatura. E aí eu brincando com a irmã, falei: olha, irmã, a senhora pecou demais, porque a senhora é miudinha e tudo. Oi, pastor, não sei o que. Eu falei: mas no céu vai ter transformação. Eva, em vez de dar a coroa, vai sentar a coroa, né? Falar: meu Deus do céu, o pecado mesmo acabou com o ser humano. E veja, irmãos, o ser humano foi diminuindo de estatura, ele foi ficando mais fraco, ele só vive 80 anos, quando você se compara aos seres humanos que viveram 1.000 anos ali, né, 930 anos e tudo mais, você compara esses seres humanos aos que aqui estão, puxa, nós estamos de fato muito degenerados. Nós esquecemos das coisas. Antes, a Bíblia era contada, as histórias bíblicas eram contadas de forma oral, ou seja, imagina só a pessoa saber a Bíblia inteira, não esquecer, e toda uma população humana saberem de forma oral toda a história bíblica, todas as coisas, tudo era lembrado. Depois teve que ser inventada a escrita. Por quê? Porque o ser humano não lembrava mais, a gente não lembra nem o que comeu ontem. Imagine só as loucuras que acontecem por conta da degeneração humana. Também os demônios que antes eram anjos, eles ao saírem da presença do Senhor, eles degeneraram também. E eles já não têm mais a força e velocidade e rapidez que eles têm. Obviamente, são bem superiores a nós, mas não são igual a nós, seres humanos. Sabendo disso, a profetisa diz que você tem anjos poderosos ao seu lado. Você tem os anjos da guarda que estão diante da glória de Deus. Você tem a força, por isso que tem ambientes que você entra que estão tenebrosos, porque a presença do mal ali está. É só para aqueles que têm o tino ali mais aguçado. Mas tem ambientes que você entra que a luz irradia, porque a presença do anjo da guarda está ali com uma espada segurando e ninguém toca nele. Por quê? Porque o irmão, ele não entende que nós estamos em guerra. Os anjos já sabem disso há muito tempo. Então, os caras estão protegendo. Por quê? Porque o centro do universo, vamos dizer assim, hoje é a Terra. Todos os olhares estão, meu Deus, o que vai acontecer com esse povo? Qual é o rolo que vai dar agora nessa novela? Tá todo mundo vendo que, de fato, Lúcifer havia errado em seus cálculos, e ele, ao abandonar Deus, ele sela a sua própria destruição, e não só a si, mas também a toda aquela terça parte de anjos que caíram. Conforme falei para vocês, eles brigam entre si. Por quê? Porque só tem uma coisa que eles concordam: a raiva com Deus. Mas entre si eles não concordam, porque Lúcifer perdeu toda a moral. Ainda assim, um ser poderoso, governante dos seus, mas ele perdeu toda a moral.
Pensando nisso, sabendo disso, querido irmão, a importância de você ter a presença dos santos anjos com você, para que o inimigo não lhe toque. Se você, querido irmão, anda sofrendo algumas coisas, se você sai na rua pensando em algumas coisas que o inimigo pode fazer, avalie muito bem se você está na presença do Senhor para que o inimigo não tenha poder sobre você. Ela diz que esses guardiões, esses anjos guardiões, os anjos da guarda do povo de Deus, todo o povo de Deus é exposto à maldade do príncipe das trevas e tem garantia, a incessante proteção desses anjos, os anjos do céu, né? Essa segurança, ela é concedida àqueles porque existem poderosos agentes do mal a serem enfrentados, agentes numerosos. O espírito mal, que foram criados sem pecados, tinham a mesma natureza, poder e glória que os anjos santos, que hoje são mensageiros de Deus, mas desde o momento em que pecaram, estão unidos para desonrar a Deus e destruir os seres humanos. Unidos a Satanás na rebelião, atuam com ele na luta contra a autoridade divina. Veja que a palavra deixa claro que eles estão lutando contra Deus e eles vão querer caçar a alma daqueles seres humanos que estão a favor de Deus. A história do Antigo Testamento menciona a existência desses seres. Durante o tempo de Cristo, os espíritos maus manifestaram seu poder de modo marcante, ela diz aqui. E ela começa a descrever aqui, por exemplo, agora ela falou antes dos espíritos bons, que estão ao nosso lado, são fenomenais e poderosos, e agora ela vai falar dos espíritos maus aqui, e ela começa a colocar vários exemplos desses anjos maus caídos que existem, e o que eles fazem, como eles atuam, e o que aconteceu relatados na Bíblia. Primeiro delas, ela começa descrevendo aqui, por exemplo, a Satanás, aos anjos maus que foram jogados nos porcos. Cristo nasceu, estendendo seus braços de amor, e convida a todos a buscarem perdão nele. As hostes das trevas compreendiam que, se a missão de Cristo tivesse sucesso, o domínio que eles possuíam logo chegaria ao fim. E por isso, no Novo Testamento, é afirmado de forma categórica e clara que os seres humanos podem ser possuídos por demônios. Tem gente que não está doente. Tem gente que está endemoniada. E se você não compreender isso, se você não compreender os bastidores espirituais, logo também você vai sucumbir, porque no capítulo anterior ela fala que o maior problema é que os caras acham que o inimigo não existe. E ele fica dando risada daqueles que não levam a sério. Imagina você estar numa guerra e fazer, essa guerra é coisa, é história. Imagina você estar numa guerra e fazer, não existe esse negócio de inimigo, essas coisas de guerra, não. Para com isso, vamos ver aqui, vamos prosperar, vamos falar de outras coisas. Imagine só você estar numa guerra e desconhecer a presença do inimigo. Depois ela vem falando sobre as trancas da casa, e eu vou chegar lá. Sabe, as pessoas que enfrentam essa dificuldade não sofriam simplesmente de causas naturais. Cristo reconheceu a presença direta e a operação dos espíritos maus, o endemoniado de Gadara, infeliz, que se agitava, espumava e enfurecia violentamente a si mesmo e ameaçava todos os que se aproximavam dele. O corpo desfigurado e sangrando e a mente transtornada apresentavam um espetáculo que agradava muito o príncipe das trevas. Um dos demônios que controlavam os sofredores disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vamos parar por aqui. Ela está dizendo de forma categórica que tem gente que não está doente, tem gente que está endemoniada. Sabe? Aqui, humanamente falando, ela está declarando aqui um caso clássico de epilepsia. Ele se tremia, ele balançava, ele era meio louco. Se fosse para a medicina de hoje, as pessoas dizem, não, ele está com uma síndrome de alguma coisa, ele tem esse problema. Talvez se você vá no médico, vai dizer, olha, não, ele tem essa dificuldade, esse problema. Segundo ela, essas doenças e esses demônios, eles são preparados para fazer a galera ficar doente.
E talvez você esteja pensando que a sua depressão é só um problema emocional que você tem. Talvez você esteja pensando que a sua doença é só um problema físico que você tem. Talvez você esteja pensando que os problemas que você vive é só a inabilidade de você não saber lidar com situações que vêm à sua porta, quer sejam de ordem familiar, quer sejam problemas com filhos, quer sejam problemas ali com o esposo, com a esposa. Talvez você não compreenda. É o diabo que está querendo ferrar a tua vida. Vou falar baixinho aqui para você. Tem demônios específicos para ferrar a vida do crente. E se você não entender e abrir seus olhos para que você, porque você está numa guerra, você desconhecer as artimanhas do inimigo, você desconhecer que ele existe e o que ele está fazendo na tua vida, vai te matar. Porque você só está levando pancada e não sabe de onde está levando pancada. Lembra que Jesus Cristo falou assim, vamos bater nele aqui, porque ele não sabe nem quem está batendo nele. Ainda brincaram com Jesus e falaram assim, então diga aí quem é que te deu o soco agora, quem foi que te fez? Ele não sabia de onde vinha. A mesma coisa acontece com muito crente. Tem muito crente que está apanhando e não sabe nem de onde vem a pancada. Está surgindo, pastor, problema do chão, pastor. Está surgindo coisas que eu nunca nem vi, pastor. Eu estou sucumbindo. O que eu faço, pastor? Chama o anjo da guarda. Manda ele entrar em ação. Pede ali, a gente brinca, né? Pede misericórdia. Para que o anjo entre e fale, Senhor, entra aí e quebra esses caras. Quebra esses caras, porque assim, não está sendo fácil. Loucuras estão acontecendo. E ela vem descrevendo aqui, de forma específica, que esse tipo de doença, elas sim eram doenças manifestadas pelo inimigo para destruir a vida. E ela continua dizendo, no exército romano, a legião era formada por 3 a 5 mil homens. E dentro daquele cara, de Gadara, por exemplo, havia uma legião. Então, imagina só, 3 a 5 mil homens. Imagina 3 a 5 mil demônios trabalhando para acabar com sua vida. Porque a gente não sabe quanto é a quantidade de demônios que existe na humanidade, que existem na Terra, né? E eles estão aprisionados nesse globo aqui. Diante da ordem de Jesus, os anjos maus se afastaram das vítimas, deixando-as controladas, inteligentes e dóceis. Ou seja, o anjo mau sai da vítima, né? E deixa ele novamente inteligente, controlado e amoroso, dócil. Os anjos maus. Mas os demônios foram lançados no mar em uma manada de porcos. E para os habitantes de Gadara, a perda resultante foi maior do que a bênção dada por Cristo. Tem gente que perde alguma coisa e julga que o que perdeu é maior do que Cristo deu. E por isso muita gente vive sua vida de pecado porque não quer perder algum das coisas que conquistaram na vida. Tem gente que é tão apegado às coisas terrenas que acabam perdendo as coisas celestiais, a bênção. E veja, todo mundo viu que aquele homem endemoniado que fazia o que fazia agora estava curado e perderam ali os porcos. Todo mundo ficou chateado porque perderam os porcos e quiseram destruir a Cristo. Cristo teve que sair daquele ambiente ali. Ela diz, portanto, pediram ao médico divino que se retirasse. Ao culpar Jesus por esse prejuízo, Satanás despertou os temores egoístas do povo e impediu aquelas pessoas de escutar as palavras do Salvador. Ou seja, o diabo sabe como trabalhar. Diante daquilo, ele fez com que, tá bom, vou cair atirando. Não vou deixar você falar com mais ninguém. E ele começou a futucar a galera e Jesus não conseguiu pregar o evangelho, a salvação para toda aquela cidade, para todas aquelas pessoas. Por quê? Porque elas ficaram chateadas e foram instigadas pelos donos dos porcos ali. Sabe? Cristo permitiu que os maus espíritos destruíssem os porcos como reprovação àqueles judeus que, por amor ao dinheiro, criavam animais imundos. Se Cristo não tivesse restringido os demônios,
esses teriam lançado no mar não somente os porcos, mas também os seus donos. Por isso que Cristo falou, vá para os porcos. Imagina, irmãos, o judeu criando porco. Você sabe, judeu não cria porco, porque porco é um animal imundo. E como animal imundo, o que o Antigo Testamento dizia? Não era nem para tocar em coisa imunda. E os caras estavam criando porcos. Tem alguns irmãos que estão fazendo mais atrocidades do que pessoas de fora da igreja. Tem irmãos que fazem coisas piores do que aqueles que não são da fé. Sabe? Há um clima de misericórdia sobre a vida destes e esses não percebem, porque eles não compreendem que estão num estado de guerra. Além disso, esse evento foi permitido para que os discípulos pudessem conhecer o poder cruel de Satanás sobre as pessoas e até sobre os animais, e assim não fossem enganados por ciladas. Ele também desejava que as pessoas vissem seu poder para quebrar o cativeiro de Satanás e libertar os seus cativos. Jesus queria que os discípulos vissem que o diabo poderia ser quebrado. E existem algumas fórmulas de quebrar o diabo, e ela vem contando nos capítulos posteriores ali. E os discípulos viram o caminho de rejeitar as forças satânicas. E por isso, são registrados outros exemplos. Por exemplo, a filha Cirofenícia era severamente atormentada por demônios. Jesus expulsou por sua palavra. Um jovem que tinha um espírito que muitas vezes o lançavam no fogo e na água para matar. O homem que era atormentado por um espírito de demônio imundo perturbava a todas as pessoas na sinagoga. O homem que estava ali em Cafarnaum. Todos esses foram curados pelo Salvador. Em quase todos os casos, Cristo se dirigiu aos demônios como um ser inteligente, ordenando-lhe que não mais atormentasse a vida. Todos aqueles que estavam na sinagoga de Cafarnaum ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Veja só, irmãos, poder é diferente de autoridade, né? Mas esse é um tema para um próximo dia. Jesus tinha uma autoridade tremenda. Mesmo aqueles que não gostam de Cristo o obedeciam. O diabo obedece quando Deus manda. Ele não é doido. Ele é ignorante, mas doido não é. Quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Aquele ditado que a gente tem. O diabo obedece, os demônios obedecem, todos eles saíram das coisas. Esses seres que ela está comentando aqui são seres extremamente inteligentes, são fortes, mesmo com 6.000 anos de pecado, os caras são lúcidos. Esses caras entendem. Mas o que dizer dos irmãos que não obedecem a Deus? O que dizer daqueles que ouvem a mensagem que nós estamos pregando aqui, mas não se colocam com um espírito de obediência? Esses são doidos. Ou estão sendo enganados, ou estão embriagados pelas coisas desse mundo. Quem é desobediente, de acordo com o capítulo anterior, já está nas fileiras do diabo, já está militando por ele. Então, se você, querido irmão, não é obediente na reforma de saúde, não é obediente na busca do Senhor, não é obediente nos dízimos das ofertas, não é obediente numa vida cristã, não é obediente quanto à graça, saiba que você já está trabalhando a favor de Lúcifer. Saiba também, querido irmão, que você é louco, você é doido mesmo. Por quê? Porque até os demônios obedecem, até o mar se acalma, até os animais obedecem. Só que o irmão que sabe do negócio não obedece, por escolha pessoal. Para obter esse poder sobrenatural, alguns buscam a influência satânica. E ela diz no passado, ali no texto que eu li para vocês, dentro do capítulo, os anjos bons, os anjos maus. Os anjos maus fazem doença na vida das pessoas.
Os anjos maus se apossam da vida dessas pessoas. E os anjos maus também fazem milagres. Os anjos maus também fazem coisas sobrenaturais. Buscam a influência satânica. Esses são, claro, não tinham conflito algum com os demônios. Ou seja, tem gente que é próspera porque não tem conflito com o demônio e recebe algumas coisas da mão do próprio inimigo, como era o caso, e ela vem descrevendo aqui, um grupo de pessoas que estavam entre os adivinhos, Simão, o mago, o feiticeiro Elimas, e a jovem que seguia Paulo e Silas em Filipe. Essas pessoas, e a Bíblia relata, que elas faziam os prodígios pela mão do próprio Lúcifer. Ninguém enfrenta maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e dos seus anjos. Bem, ninguém enfrenta maior perigo do que sair de casa, do que negar que estamos em guerra. Ninguém está enfrentando um perigo maior. Muitos dão atenção às sugestões dele, enquanto supõem estar seguindo a própria sabedoria. À medida que nos aproximamos do fim do tempo, quando atuará Satanás, ele atuará com o poder para enganar, espalhando por toda parte a crença de que ele não existe. Ele costuma ocultar a si mesmo em suas ações. Pastor, eu nunca vi o diabo. Eu nunca vi nenhum anjo, talvez você pergunte. Eu nunca vi nenhum demônio. Essa conversa não é uma conversa meio só de crente, pastor? Será que essas coisas não são coisas só mesmo de vocês aí, que são adventistas, ficam lendo essas coisas? Se você acredita que Deus existe e você também nunca o viu, saiba de uma coisa, o mal também existe. E pelos seus frutos vos conhecereis. Basta você olhar como o planeta está, basta você olhar o que acontece na vida humana. Ela continua escrevendo. Ele se agrada quando é representado de forma grotesca, de forma repugnante, metade animal, metade homem. Agrada-se de ouvir seu nome utilizado em piadas e brincadeiras, pelo fato de que ele se disfarça com perfeita habilidade e que tantas vezes se pergunta: existem realmente tal ser? Sendo que Satanás pode facilmente controlar a mente daqueles que estão inconscientes de sua presença. A palavra de Deus nos revela as forças secretas deles e permite que estejamos vigilantes. Bem, eu não sei se você já pegou alguém embriagado. Minha avó vivia bêbada. Quantas vezes já peguei vovó quando eu ia de manhã para o colégio, pegava a vovó bêbada na vala e eu pegava a vovó. Vou contar um dia para vocês o meu testemunho, a minha história. Pegava a vovó e carregava e andava. Não carregava no colo, né? Mas botava assim e ia levando, porque a vovó não sabia o rumo de casa. Sabe, irmãos, uma pessoa que não está ligada à realidade, os outros pegam e controlam facilmente. Quando você não sabe da realidade da sua vida, quando você não sabe da realidade que lhe rodeia, quando você não sabe, e eu escrevi aqui, ó, quando você não sabe qual é o seu chamado, quando você não sabe qual é o seu propósito, quando você não sabe qual é a sua missão, quando você não sabe qual é o seu destino, então saiba de uma coisa, você está embriagado. E agora vamos pegar você no colo e levar você para qualquer lugar. De acordo com a profetisa, facilmente Satanás consegue mexer com a vida do irmão. Facilmente ele consegue controlar a vida do irmão e o irmão nem sabe que está controlado. O irmão nem sabe que está cativo ao inimigo. Pessoas que estão bêbadas, elas não estão lúcidas e elas nem sabem o que fazem. Tem muitos que nem lembram a festa anterior do que fez. Eu fiz isso? Olha a gravação, olha o que você fez aqui. Eu? Não, meu Deus do céu. A pessoa não estava lúcida. Aquelas pessoas que estão drogadas estão fazendo algumas coisas, mas a lucidez não é clara em sua vida. E por isso o inimigo manipula a muitos, retroalimentando as suas dores, retroalimentando os seus vícios. Será que você não é uma pessoa que está retroalimentando as coisas ruins da sua vida? Será que você não é uma pessoa que acorda o dia reclamando e porque você vê as coisas, você reclama, sua vida é uma desgraça? Será que você não é uma pessoa que só está vendo coisas ruins
assiste coisas ruins, vê coisas ruins, fica ruim, e tudo é ruim ao seu redor, porque você de fato não está bêbado, retroalimentando o mal que te rodeia e aquilo que você sofreu. Você sofre uma coisa e você agora fica retroalimentando o seu sofrimento. E, por consequência, você não sai dessa espiral do silêncio. Por consequência, você não consegue explodir. Por consequência, você não consegue se destravar. Por consequência, porque você está sempre preso a essas artimanhas do inimigo e não sabe por quê. Porque se ele mostrar para você que é ele que está ferrando tua vida, num instante você deslancha, você pede misericórdia, pede para Deus e tudo, mas ele vai caladinho. Ele não mostra para ninguém que é ele que está ferrando a vida. Você nem sabe que é ele, irmão, porque você não está conectado com as coisas do céu, seus olhos não estão abertos. Eu sei que é loucura para muita gente. Ela continua dizendo: podemos encontrar proteção e livramento no poder superior do nosso Redentor. Você pode encontrar. Se você descobriu que você está sendo aprisionado, se você descobriu que os problemas que você está sofrendo é por causa do diabo, se você teve os olhos abertos e se hoje você está começando a perceber isso daí, então ela diz: olha, sempre vai haver força para o crente. Sempre vai haver força e anjo superior para o crente. E ela ainda diz mais: podemos encontrar proteção e livramento no poder superior do Redentor. Você pode encontrar poder nele. Encontre-se com ele, porque lembre-se, há poder no sangue de Cristo. Há poder para a sua vitória. Há poder para a restauração. Há poder para transformar seu casamento. Há poder para transformar seu filho, resgatá-lo. Há poder para restaurar sua saúde. Há poder para mudar a sua mente. Há poder no sangue de Cristo, no sangue do Redentor, diz a profetisa. Muita gente cuida da segurança de nossa casa ao pôr correntes e fechaduras, a fim de proteger de pessoas más nossa propriedade e vida. Mas poucas vezes pensamos nos anjos maus, contra os quais não temos, por nossa própria força, como nos defender. Se permitirmos eles distraírem nossa mente, atormentam nosso corpo e destroem nossa propriedade e vida. Mas aqueles que seguem a Cristo estão sempre seguros sobre a sua proteção. Anjos poderosos são enviados para protegê-lo. O maligno não pode ultrapassar a barreira que Deus põe ao redor do seu povo. Veja, querido irmão, que tem gente que estuda que só, tem gente que protege sua casa, tem gente que cresce no trabalho, mas não cresce na vida espiritual. Veja, irmãos, toda a sabedoria humana é lixo diante da sabedoria que um anjo só tem. Tudo que a gente sabe é coisa de primário para o anjo. Tu lembras que um anjo derrotou 180 mil pessoas lá de Senaqueribe? Você lembra disso aí? Força humana? Não é nada. Meu filho, o Eduardo e o Pedro, vocês veem aqui. Ele pode usar toda a força dele para querer me bater. Ele pode usar toda a força dele para querer me derrubar. Mas veja, irmãos, toda a força dele é ínfima diante da força que eu tenho. Toda a força da humanidade é ínfima diante de um só anjo. Se não fosse Deus falar assim: basta, daqui não passa, tu não vais fazer isso daqui, olha, é assim que vai agir, a regra do jogo é essa, tu não toca em ninguém, se alguém disser que é crente, você não tem poder sobre a minha igreja, você não tem poder sobre os meus. Se Deus não estabelecesse algumas regras, o mundo já seria corrompido por Satanás e ele ia voltar toda a humanidade contra o próprio céu. Então Deus falou assim: não, 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 tu vai ficar preso na terra, daqui tu não vai sair. 2, você vai seguir algumas regras aqui que eu vou colocar para você. Se você vai falar o que você quer falar, mas vai ser sobre algumas regras. E se você fizer alguma coisa, eu vou entrar no jogo. E lembre-se, irmãos, Deus entra no jogo de forma a ser dono do jogo. E ele muda o negócio. Vocês lembram o caso de Moisés, que foi reclamado o corpo de Moisés, porque a regra do jogo é que Deus só podia ter o Moisés, só podia ter o profeta lá do Antigo Testamento, se Jesus tivesse voltado e seguido todos os trâmites. Deus falou assim: ei, eu sou o dono do jogo, eu vou fazer o que eu quero. Deus vai falar para você também: ei, eu sou dono do irmão lá do Gol Six.
eu vou fazer o que eu quero, e tu não vem me dar bedelho aqui, não. Porque tu é menino. Tu fez o que fez e destruiu o que destruiu, tu é menino. E aqui quem manda sou eu. E Deus falará de forma categórica. Quem manda na sua vida é Deus e o inimigo não terá poder. Você tem que acreditar nisso, você tem que abrir seus olhos. Se você não abrir, você vai ficar temendo um inimigo fraco de 2 anos, de 3 anos de idade. Você é doido. Você está embriagado, é? Tem gente que tranca a casa, tem gente que faz um monte de coisa, mas não se apercebe que o inimigo passa pela porta da casa. Ele atravessa paredes. Tem gente que estuda demais, mas não se apercebe que o inimigo, ele tem mais estudo que nós. Tem gente que estuda as coisas, mas não se apercebe que o inimigo acompanhou nossa vida ao longo de todo o ano, de toda a nossa vida. Então, já que você compreendeu que a força não está em você, que a força está em Cristo, então clame pela luz e pela presença de Cristo. Não seja louco de enfrentá-lo com sua força, porque você é um menino de 2 anos de idade. Enfrente o inimigo pelo poder. Olha só como o negócio é tão louco, que só a mera lembrança das coisas da palavra já irão nos libertar. Nós nunca vimos Deus, nós nunca vimos os anjos, né? Só o fato de lembrar, só o fato de saber das coisas, só o fato de saber que Deus está cuidando do seu povo, já nos liberta. Quer você ter essa liberdade? Quer você ter esse poder? Então chama a Deus para dentro do seu barco. Peça perdão por seus pecados no dia de hoje. Saia aqui do Gol Six para o seu trabalho na presença de Cristo. Senão o inimigo vai sambar na sua vida, vai destruir você de dentro para fora. Se você não tiver a presença do Espírito. Por isso a gente clama todo dia, Senhor Espírito Santo. E as orações que são feitas aqui são feitas em prol de Senhor Espírito Santo. Queremos mais de Ti. Estamos 6:30 da manhã, 5:30 da manhã aí com vocês, buscando a presença do Espírito Santo. Queremos mais, Senhor. Queremos ter a tua presença, que os teus santos anjos, e vocês viram minha oração, trafegam sempre aqui em nossa casa, sintam-se bem conosco, queremos recebê-lo em nossa vida. É essa a percepção que você tem que ter. Por quê? Porque com a presença da cavalaria do céu, o inimigo não tem posse sobre sua vida. Comece o dia de hoje com o pé direito, clamando a presença do Senhor, pedindo perdão por seus pecados, e aí agora você tem autoridade para expulsar demônios. Eu quero convidar a irmã que estará orando. Irmã, enquanto a irmã Silvani estiver orando, eu quero que você se una a nós também em oração, clamando e buscando e abrindo o olho, sabendo por que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Abra seu olho, meu irmão, acorda para cuspir. Abra seu olho, porque você tem que ver como ele está agindo na sua vida. Se você não vê, ele vai passar desapercebido e vai roubar aquilo que você tem. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer, Senhor, neste momento, por esta palavra linda, maravilhosa, que do céu o Senhor estendeu para cada um de nós nesta manhã. Paizinho querido e amado, aqui estamos muito felizes, porque o Senhor usou, Pai, a boca do pastor Anderson para falar com cada uma de nós. Pai, não deixe nós cairmos em tentação, não, Senhor. Cuida de nós, Pai, como o Senhor tem sempre feito, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. O Senhor é um Deus que segura nossas mãos. O Senhor é um Deus que cuida dos nossos filhos, da nossa casa e também da nossa família, Pai. Meu Deus, muito obrigada por abrir os nossos olhos, porque nós pensamos que tudo nós dependemos do médico. Mas nem tanto, Pai, nós precisamos de um médico, nós precisamos mais da presença do Senhor. Como hoje, Pai, na nosso grupo de oração, a Eliane fez uma oração pedindo ao Senhor que quebrasse ela pelo meio, Pai. Se porventura ela estivesse fazendo algo de errado, que o Senhor a perdoasse e abençoasse. Dessa mesma promessa, Pai, que ela fez ao Senhor hoje, eu pretendo fazer a Ti, Pai. Aonde é, Senhor, que eu estou errando diante de Ti? Mostra para mim, Pai, para cada uma de nós, porque o Senhor pode mostrar para nós, para que nós possamos prosseguir na nossa frente. O Senhor sabe que eu tenho uma filha doente,
pela graça e pela misericórdia de Deus, já há um mês, ela está bem de saúde, ela está vivendo momentos maravilhosos na tua presença, momentos esse, Pai, que eu sempre sonhei em ver minha filha bem diante de ti. Minha filha, graças a Deus, está parando com a maior parte dos remédios a qual ela estava tomando. O Senhor reduziu, Pai, eu vejo a mão do Senhor na vida da minha filha. Apenas ela está tomando o remédio da noite, Pai, porque o do dia ela não precisa mais. E aquela menina que precisava de eu ficar correndo atrás dela de dia e de noite, pela graça e pela misericórdia de Deus hoje, eu não preciso mais de fazer isso, Senhor. Hoje eu deixo a chave na porta, Pai, já. E antigamente eu não podia deixar a chave na porta porque ela fugia à noite, Pai. Olha, Jesus. Muito obrigada, Pai, pelo Senhor estar ajudando o meu lar, ajudando meus filhos, ajudando minha filha, ajudando meu esposo. Esta semana, Pai, eu recebi uma palavra do meu esposo, que ele é de outra denominação, ele não gosta da igreja adventista, ele tem pavor em falar na igreja adventista, mas esta semana, eu conversando com ele disse para mim que vai fazer uma visita ainda essa semana na igreja adventista. E eu fiquei tão feliz com essa mensagem do meu esposo, Pai, porque ele falou com a própria boca dele que está vendo mudança na nossa casa, mudança nas nossas vidas. Ele está vendo tudo mudado aqui dentro de casa, Pai. Mas o Senhor sabe que não tem sido nada difícil para mim fazer as coisas que ele gosta, Pai. Senhor, todo sábado, todo final de semana, eu sou obrigada a fazer carne de porco para este homem comer. Eu sou obrigada a cozinhar tudo aquilo que o Senhor fala que é proibido na tua palavra, que o Senhor fala que é coisas imundas na tua palavra. Eu tenho colocado na minha panela para ele comer, mas o Senhor sabe que eu faço com muito amor e com muito carinho. E pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor tem dado agora o desejo no coração dele de ir para a tua casa comigo. E eu fico muito grata ao Senhor, Pai. Grata porque minha filha está bem, grata porque meu esposo está pretendendo seguir comigo os caminhos santos do Senhor. E eu quero te pedir também, Pai, pela vida do meu filho Raildo, Pai. Meu filho está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje ele não tem vontade nem de orar, nem de ir para a igreja nenhuma. Eu vejo meu filho tão assim debilitado na presença do Senhor que eu não sei mais o que pedir e nem o que falar para o Senhor, Pai. E eu te peço, Senhor, o Senhor sabe e conhece as necessidades do meu filho Raildo. Então, por favor, Jesus, toca no coração de alguém para falar com ele, de forma que ele venha entender, Pai, que uma pessoa chegue até a ele e fale do Senhor a verdade para ele. Porque, Pai, é muito triste nós chegarmos lá no céu e eu e meu esposo, minhas filhas e meu filho longe de mim. Eu não quero que isso aconteça, Pai. Então, me ajude, por favor. Neste momento, Pai, eu quero colocar em tuas mãos também a família do nosso programação aqui do GoSist, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada pessoa que aqui se encontra. É tão prazeroso ver as pessoas que gostam de orar neste grupo, é tão edificante para a gente ver como as pessoas oram com muito amor, com muito carinho. E hoje, Pai, chegou o meu grande dia. Muito obrigada pela minha oportunidade, Senhor, oportunidade de estar aqui falando contigo, Pai. Deus, neste momento eu quero pedir ao Senhor, Pai, pela vida do pastor Anderson, Senhor. Este homem que deixou tudo lá fora, Pai, para vir tirar um tempinho dele aqui conosco nesta manhã, Pai. Todos os dias o Senhor fala na boca dele por cada um de nós. Obrigada por colocar este homem de Deus nas nossas vidas, nos nossos caminhos. Não só o pastor Anderson, Senhor, mas os outros pastores que têm nos ajudado aqui neste programa, Pai. Aos outros dias que talvez ele não possa entrar, Pai. Obrigada, Senhor, abençoa a família de cada um deles, Pai, porque agora eu não lembro o nome de todos eles, porque o Senhor sabe que a minha mente não trabalha muito bem, mas abençoa todos eles, abençoa todas as pessoas que aqui se encontram, todas as famílias, Pai, que aqui se encontram esperando de Ti uma bênção sem medida, Pai. O Senhor sabe o desejo de cada vida e de cada coração que aqui está. Pai, neste momento, eu quero agradecer ao Senhor também, Pai, pela nossa irmã Adriana, que orou no começo, pela nossa irmã que já abençoou o começo da oração, e agora no final eu apresento a vida dela ao Senhor também, Pai. Sede com ela em todos os momentos, em todos os sentidos, na família, na casa
que ela estiver precisando, Pai. Abençoa, obrigada também, Senhor, pela vida da Roseli neste programa, Pai, que muito tem nos acolhido, muito tem nos ajudado, muito tem orado por cada uma de nós, falado conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor sabe colocar as pessoas certas para nos ajudar, para nos abençoar. E quando nós dissemos que não sabemos, o Senhor nos edifica e coloca as tuas palavras certas em nossas bocas. Muito obrigada, Jesus, pelo nosso momento de oração. Aqui eu entrego essa oração e agradeço pelo Senhor, pela minha alegria de estar aqui hoje, Pai. Muito obrigada por tudo. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Ainda em tua presença, Senhor, ativamos o nosso espírito novamente na tua presença hoje, Senhor. Queremos que o Senhor seja bem-vindo em nossa vida, Senhor Espírito Santo, e abençoe ao ouvir a tua doce voz. Queremos ouvir a ti, Senhor Jesus, falar ao nosso coração, e por isso renovamos a nossa identidade, o nosso propósito contigo. Tomamos essas novas decisões agora com base em tua palavra, porque queremos buscar de ti, Senhor, abrir nossa mente, abrir nosso coração em direção ao propósito que o Senhor colocou em nosso coração. Queremos reconhecer, Senhor, o teu governo sobre todas as coisas e sobre nossa vida. Também queremos, Senhor, que a tua bênção repouse sobre nós e que as nossas emoções, Senhor, elas comecem a mudar de acordo com tua palavra. Queremos, Senhor, que o Senhor governe o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente, para estarmos sempre em obediência a ti. O meu espírito, Senhor, renova-se hoje com tua palavra. E queremos, Senhor, viver debaixo dos princípios da tua verdade. Queremos, Senhor, gerir a nossa vida de acordo com o teu querer. E por isso queremos caminhar em tua direção, tendo a presença dos teus santos anjos ao nosso redor, buscando, Senhor Jesus, servir melhor a ti, Senhor, nos colocar como uma ferramenta melhor em tuas mãos. E por isso, nesse momento, queremos obedecê-lo, obedecer a tua vontade e fazer, Senhor, com que haja mudança em nossa vida e nas pessoas a quem amamos. Clamamos a presença hoje, Senhor, do teu Espírito. Clamamos, Senhor, a presença da tua graça sobre nossa vida. E pedimos a ti, Senhor, que abençoe a irmã Geni que esteve orando agora. Que teu Santo Espírito esteja com ela, Senhor, abençoando o seu lar, dando, Senhor, entendimento a ela e clareza. Que tua graça, Senhor, esteja sempre no meio de nós. E por isso entregamos a nossa vida, para que o teu Espírito esteja sempre ao nosso redor, salvando a todos nós. Abençoe também a irmã Silvani, que também o teu Espírito esteja sobre ela e renove suas forças. O Senhor ouviu claramente o clamor dela acerca do seu esposo. Pedimos a ti que dê ânimo a ele, força e clareza, Senhor, conforme ela disse, que por estar diante de ti todas as manhãs aqui, o esposo dela tem percebido mudanças no lar e na vida dela. E ele se sentiu interessado pelo belo testemunho a estar com tua igreja. Que também, Senhor, possamos testemunhar de ti e que outras pessoas, ao olharem para a nossa vida, elas recebam a porção da tua graça também. Abençoe a irmã Rose, nossa líder, que o Senhor continue a apacentá-la. Louvamos a ti pela vida do Donald e porque ele está melhor. Também, Senhor, incline os seus olhos para nós, a tua congregação que aqui está. Que também, Senhor, recebamos a porção da tua graça para o dia de hoje e que os caminhos sejam abertos e que alinhemos, Senhor, as coisas espirituais com nossa mente para que o nosso corpo seja subjugado a fazer a tua vontade. Tudo isso te oramos e entregamos nossa vida em tuas mãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor, amém. Muito obrigada, pastor, pela mensagem de hoje. E nós só vamos se perder se a gente quiser, porque temos tudo nas mãos. Meu Deus, né?
E obrigada, Adriana, por orar na primeira oração e a Silvani também. Deus abençoe vocês todos. E como que tá as crianças, pastor? Então, Sim. as crianças estão melhor, né? Não estão tão bem, porque agora a gente vai ir para o médico, né? Essa noite, Débora também não parou aqui em casa. Débora chegou agora do Tô um pouquinho rouca, né? hospital lá. Se deu Fala aí. Oh, Débora. Olha, tá com a garganta. senta aqui, moça. Uau. Tá pra cá. Mas você estava no hospital, Débora? Eu dei uma passadinha lá, porque foi para receber a medicação boa, porque eu tô 3 dias já com essa rouquidão que não passa, e eu dou aula, né? Falo muito. Aham, aham. Aí eu resolvi ir lá no posto, lá no hospital, lá no pronto-socorro, né? Atendimento rápido. E ele passou lá todo um receituário para fazer. E aí eu vou fazer. E agora eu posso pedir oração pelo Pedrinho, né? Pelo Eduardo, pelos Aham. meninos. O Pedrinho ficou um pouquinho ruim também. Mudança de tempo, né? Aí dá essa questão de respiratório, garganta. Eu falei para eles do dente lá. bronquite. E obrigada pelas orações. Continue orando para que Deus esteja à frente, né? Cuidando. Oh, muito aflita. A gente não fica com o coração assim, né? Quer que tudo seja resolvido logo, Sim. para que ele não fique com esse caso na frentinho dele, que vocês possam estar orando para que Deus esteja à frente, guiando todas as decisões. Hoje a gente vai passar, como antes falou, na dentista, mais uma dentista, Mais uma. para ver a opinião dela e que a gente possa tomar o procedimento, né, correto, e que Deus esteja guiando todas as coisas. Obrigada pelas Amém. orações e continuem orando. Sim. Agora vocês entendem que hoje o programa saiu um pouquinho mais tarde, alguns minutos mais tarde. Talvez você que entrou no meio do programa nem entendeu, mas no começo foi um pouquinho difícil. Agora a gente entende a luta que está o nosso pastor, esposas, crianças, mas Deus está no comando, como a gente como aprendemos hoje nesse capítulo, né? Deus é por nós, e quem será contra nós, né? As potestades do mal tá toda em volta, mas antes disso, tá todos os anjos, o nosso Senhor Jesus, Espírito Santo está cuidando de cada um de nós. Graças a Deus que nós temos esse Deus poderoso, forte, né? Você vai ficar bem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Oi, Mara. Oh, Bom maravilha. dia. Oh. Bom dia a todos. Tá ruim. Bem, irmãos, um bom dia e façam um excepcional dia, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. Um bom trabalho aí. Amém. Deus abençoe. Operação aí para a família, meu povo. Obrigado. Olha aqui quem está aqui. Bom dia a todos, Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, Ana Rodrigues. Oi, Pedrinho. Saudade de vocês. Ah, menino, Pedrinho. Oi, Ana Letícia. Oi, tudo bem, querida? Que Deus abençoe grande a vida de vocês. Amém. Amém. Obrigado. Ainda está gravando, pastor. Eita, gravando.